E se eu te dissesse que Marte, o planeta dos nossos sonhos de conquista, pode ser um cemitério de ilusões? Fomos ensinados a acreditar que ele seria o próximo lar da humanidade, o palco de nossa expansão cósmica. Mas a cada descoberta da ciência, a promessa de colonizar Marte parece menos uma aventura e mais um confronto direto com nossos próprios limites. A NASA já enviou sondas que revelaram sua atmosfera tóxica, temperaturas brutais e tempestades de poeira que duram meses. O planeta vermelho, tão belo de longe, é na verdade um deserto de radiação e silêncio mortal. E, no entanto, continuamos a sonhar com ele. Porque, no fundo, Marte representa mais do que ciência. Representa a esperança de escapar de nós mesmos. Hoje você vai entender por que colonizar Marte pode ser muito mais difícil do que imaginamos. Vamos atravessar a ilusão dos discursos heróicos e encarar a verdade nua e crua. Marte não espera por nós de braços abertos. Pelo contrário, ele nos desafia em cada detalhe, como se fosse uma fortaleza cósmica construída para repelir a vida. Prepare-se. O que você verá agora vai desafiar tudo o que acreditava sobre o futuro da humanidade e abrir sua mente para a possibilidade de que o próximo passo da nossa espécie talvez não esteja em Marte. Quando falamos de Marte, a primeira ilusão que precisamos desfazer é a de que ele é apenas um deserto frio. A realidade é muito mais implacável. A Terra nos dá, sem esforço, um manto invisível de oxigênio e nitrogênio, uma atmosfera que nos envolve como um abraço silencioso. Em Marte, esse abraço não existe. Lá, respirar seria como tentar encher os pulmões em uma sala inundada por veneno. A atmosfera marciana é fina, frágil, quase inexistente. Ela é composta em mais de 95% por dióxido de carbono. Se você estivesse ali agora, sem traje, o primeiro suspiro seria o último. Não apenas por falta de oxigênio, mas porque a baixa pressão atmosférica faria o sangue em suas veias começar a ferver. É um detalhe que raramente aparece nos discursos otimistas, mas que muda tudo. Marte não nos rejeita apenas quimicamente, ele nos rejeita fisicamente. E como se isso não bastasse, há a radiação. Na Terra, temos uma aliada invisível, o campo magnético. Ele funciona como um escudo cósmico, desviando partículas letais do Sol. Em Marte, esse escudo desapareceu há bilhões de anos. Resultado: a superfície é constantemente bombardeada por radiação cósmica e partículas solares que destroem células, DNA, eletrônicos. Viver em Marte seria, em essência, viver em uma câmara de radiação permanente. Muitos acreditam que a solução está em construir colônias subterrâneas, escondidas sob rochas que absorveriam parte da radiação. Mas veja como isso soa paradoxal. Sonhamos em colonizar um planeta inteiro, apenas para nos trancar em cavernas. É como comprar uma casa com vistas para o mar e viver para sempre no porão. O planeta vermelho nos oferece sua vastidão, mas ao mesmo tempo nos proíbe de habitá-la. A engenharia, claro, já imagina alternativas. Cúpulas gigantes de vidro reforçado, campos eletromagnéticos artificiais, geradores nucleares para manter o calor e a energia. Mas cada solução traz consigo uma nova cadeia de problemas. Cúpulas racham, reatores falham. E em um ambiente onde cada minuto depende da perfeição das máquinas, qualquer erro se torna uma sentença de morte coletiva. A pergunta que não quer calar é: será que realmente podemos vencer Marte? Ou será que estamos diante de um adversário que não pode ser domado? Não é apenas uma questão de tecnologia, mas de escala. Estamos tentando replicar, com engenhos humanos, aquilo que a Terra levou bilhões de anos para construir. Uma atmosfera protetora, autorregulada, quase milagrosa. E aqui confesso, sinto um frio na espinha. Pois quanto mais estudamos Marte, mais percebemos que ele não é apenas um desafio científico, mas um lembrete filosófico. Ele nos mostra, com sua superfície árida, que a vida é uma exceção rara,
Um milagre que talvez só floresça sob condições extremamente delicadas. Ao tentar colonizar Marte, não estamos apenas enfrentando a hostilidade de um planeta. Estamos enfrentando a realidade de que talvez a vida seja um privilégio quase impossível no universo. Isso nos leva a uma reflexão incômoda. Se colonizar Marte exige recriar artificialmente tudo aquilo que a Terra nos dá de graça, não seria mais sensato proteger o lar que já temos, em vez de buscar refúgio em uma ilusão? Mas eu sei o que você está pensando. E se mesmo diante de tudo isso, insistirmos? E se a obstinação humana nos levar a construir, pedra por pedra, uma nova civilização em Marte? A resposta, meu amigo, é ainda mais perturbadora. Porque mesmo que consigamos lidar com a atmosfera tóxica e a radiação mortal, o planeta vermelho guarda outros segredos ainda mais cruéis. Quando pensamos em gravidade, costumamos enxergá-la como algo invisível, banal, tão natural que esquecemos de sua presença. Mas a gravidade é o fio invisível que molda nossa biologia, nossa mente e até nossa alma. Na Terra, crescemos sob a constante força de 1G, esse empurrão silencioso que define como o sangue circula, como os músculos se fortalecem, como os ossos sustentam nosso corpo. Em Marte, essa força não passa de 1/3 daquilo que conhecemos. E, paradoxalmente, é justamente essa leveza que pode nos esmagar. Imagine-se andando em Marte. Seus passos seriam mais longos, seus movimentos mais fáceis, seu corpo flutuando em uma coreografia quase lúdica. No início, pareceria um presente dos deuses. Mas com o passar do tempo, essa redução se tornaria uma maldição. Sem a gravidade da Terra para manter a densidade óssea, os ossos começam a se tornar frágeis, porosos, quebradiços. Sem a pressão adequada para desafiar os músculos, eles se enfraquecem, se atrofiam. O corpo humano em Marte lentamente se tornaria uma sombra de si mesmo. A ciência já nos deu indícios claros disso. Astronautas que passaram meses na Estação Espacial Internacional, onde a gravidade é quase inexistente, retornaram à Terra com perda de massa óssea, diminuição da força muscular, problemas cardíacos. Alguns até tiveram alterações na visão, como se os olhos, sem a pressão normal, se perdessem em sua própria arquitetura. E isso, note bem, após apenas alguns meses. Agora imagine uma vida inteira em Marte. Nossos corações, moldados para bombear sangue contra a força da Terra, não encontrariam o mesmo desafio em Marte. O resultado seria um coração preguiçoso, enfraquecido, incapaz de sustentar emergências fisiológicas. Nossa coluna, sem a pressão diária da gravidade plena, poderia se deformar. O equilíbrio de fluidos em nosso corpo se alteraria, levando a inchaços, tonturas, desorientação. Não seria apenas viver em Marte. Seria lentamente se tornar uma nova espécie, adaptada a um ambiente que nos desfigura. E aqui está um detalhe assustador. Mesmo que conseguíssemos sobreviver em Marte, crianças nascidas lá talvez nunca conseguissem viver na Terra. Seus corpos, moldados por essa gravidade menor, seriam frágeis demais para suportar o peso da nossa atmosfera. Pense no impacto disso. Estaríamos não apenas colonizando um planeta, mas dividindo a humanidade em duas. Os filhos da Terra e os filhos de Marte, separados por uma barreira invisível chamada gravidade. Alguns cientistas já imaginam soluções, treinamentos constantes, aparelhos que simulam maior peso, até mesmo habitats giratórios que criariam gravidade artificial através da força centrífuga. Mas nenhuma dessas ideias é simples, barata ou permanente. Viver em Marte significaria estar em guerra constante contra a deterioração do próprio corpo. A cada dia, um pouco de nós seria roubado pela leveza. E como se isso não fosse suficiente, a gravidade reduzida também afeta a mente. Estudos mostram que a percepção espacial, o equilíbrio e até a cognição sofrem alterações em ambientes de microgravidade. O simples ato de caminhar pode se tornar confuso.
O corpo não sabe mais como se orientar. Imagine viver décadas assim, em uma realidade onde até o chão parece incerto. Aqui, a ciência encontra a filosofia, pois colonizar Marte não é apenas uma luta contra o ambiente, mas contra nós mesmos. Somos criaturas da Terra. Nossos ossos, músculos, corações e cérebros foram moldados para este planeta azul. Ao tentar viver em Marte, é como se estivéssemos pedindo a um peixe para caminhar em terra firme. Podemos inventar aparelhos, simular pressões, enganar temporariamente a biologia. Mas será que conseguimos enganar a natureza por gerações inteiras? E essa é a questão que me atormenta. Não é apenas se podemos viver em Marte, mas se devemos. Pois ao longo do tempo, o preço da colonização não seria apenas tecnológico, seria biológico, psicológico, existencial. Seríamos os mesmos humanos ou algo diferente, algo irreversivelmente transformado? Talvez o maior desafio não esteja na viagem até Marte, mas no retorno. Pois se nos adaptarmos ao planeta vermelho, talvez nunca possamos voltar para casa. E se perder a Terra for o verdadeiro preço da conquista de Marte? Mas, mesmo que a gravidade nos esmague com sua ausência, ainda há algo mais sombrio à espreita. Porque além da atmosfera tóxica e da gravidade traiçoeira, Marte guarda outro inimigo implacável, a solidão cósmica. E foi nesse ponto da reflexão que percebi. O que eles descobriram a seguir, ninguém esperava. Há algo que muitas vezes esquecemos quando falamos em colonizar Marte. Não é apenas o frio, a radiação ou a gravidade. É o silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a ser insuportável. Na Terra, mesmo quando estamos sozinhos, nunca estamos realmente isolados. Há sons, há cheiros, há uma pulsação constante de vida que nos envolve. Em Marte, não. Lá, o silêncio não é a ausência de ruído, mas a presença de um vazio que parece engolir a alma. A ciência já nos mostrou os efeitos devastadores do isolamento extremo. Astronautas em missões prolongadas experimentaram ansiedade, depressão, alterações de humor, até alucinações. E isso em órbita próxima da Terra, sabendo que o retorno estava a apenas algumas horas de distância. Agora imagine viver em Marte, a milhões de quilômetros de casa, sem a possibilidade de voltar rapidamente, sem a familiaridade de um céu azul ou o consolo de uma árvore balançando ao vento. O atraso nas comunicações, de até 20 minutos entre uma mensagem enviada e uma resposta recebida, torna cada conversa com a Terra uma carta em garrafa lançada ao mar cósmico. Não há diálogo em tempo real, não há alívio imediato na voz de um ente querido. Apenas ecos que chegam tarde demais. Nesse vácuo emocional, a mente humana começa a se dobrar sobre si mesma. E há ainda a monotonia. O mesmo horizonte avermelhado, as mesmas rochas, a mesma poeira. Nada muda. O tempo parece congelado. A psicologia chama isso de privação sensorial. E ela é capaz de corroer até as mentes mais fortes. Sem estímulos variados, a mente inventa fantasmas. Sonhos se confundem com realidade. A solidão se transforma em companhia sufocante. Em Marte, o isolamento não seria apenas individual, mas coletivo. Pequenos grupos vivendo em módulos apertados, dia após dia, sem privacidade real. Cada conflito, cada desentendimento, cada olhar atravessado se tornaria um peso insuportável. A coesão social, tão frágil até mesmo aqui na Terra, seria testada ao limite em um ambiente onde não há fuga, não há refúgio, não há lá fora. O lá fora é morte. O mais perturbador é imaginar como essa solidão cósmica moldaria gerações futuras. Crianças nascidas em Marte nunca conheceriam o canto de um pássaro, o cheiro da chuva, o abraço de uma multidão. Para elas, a vida seria apenas o som metálico de sistemas de suporte, a visão estéril de desertos vermelhos, o confinamento de cúpulas artificiais. Seriam humanos, mas privados daquilo que nos torna verdadeiramente humanos.
a conexão com a vida em sua diversidade. Alguns argumentam que a tecnologia pode suprir essas faltas. Realidade virtual, hologramas, redes neurais. Mas pergunto a você, pode uma simulação substituir a experiência do vento no rosto? Pode uma tela replicar o calor de um abraço? O isolamento em Marte não é apenas físico, é existencial. É o confronto brutal com o vazio do universo, refletido dentro de nós mesmos. E aqui entra a filosofia, pois ao colonizar Marte, não estaríamos apenas transportando corpos, estaríamos transportando consciências para um deserto espiritual. A solidão cósmica poderia se tornar uma nova forma de alienação, um afastamento não apenas da Terra, mas do sentido de pertencimento. A humanidade foi moldada em tribos, em aldeias, em cidades pulsantes de vida. Como recriar isso em uma colônia perdida no espaço? Eu temo que, mesmo se superarmos a atmosfera tóxica, a gravidade traiçoeira e a radiação mortal, o maior inimigo seja invisível, a solidão, pois ela mina a esperança, distorce a razão, destrói a motivação. E sem esperança, não há ciência que nos salve. Talvez o segredo mais sombrio de Marte seja justamente esse. Ele não nos mata apenas com frio ou veneno, mas com silêncio. Ele nos mostra, de forma cruel, que o cosmos pode ser vasto e, ao mesmo tempo, profundamente solitário. E, no entanto, mesmo diante desse vazio, alguns insistem em acreditar que podemos construir uma nova sociedade ali. Mas será que conseguiremos vencer a solidão cósmica? Ou será que ela nos transformará em algo irreconhecível? Porque, acredite, o que vem depois desse silêncio é ainda mais perturbador. Pois além da solidão, há um inimigo que se esconde nas entranhas do próprio planeta vermelho. E o que eles descobriram a seguir, ninguém esperava. Quando falamos em colonizar Marte, muitos imaginam estruturas futuristas, cidades abrigadas sob cúpulas transparentes, energia abundante e estufas cheias de alimento verdejante. Mas a realidade, meu amigo, é infinitamente mais dura. Marte não é uma terra de promessas. Ele é um deserto cósmico que não oferece nada além de poeira e silêncio. Ali, cada gota de água, cada grão de alimento, cada sopro de oxigênio terá de ser conquistado com suor, tecnologia e uma obstinação quase suicida. Pense na água. Na Terra, abrimos uma torneira e a vemos correr cristalina, como se fosse infinita. Em Marte, esse ato banal seria um milagre. Há gelo aprisionado sob o solo, sim, mas extraí-lo exigiria energia colossal e maquinário complexo. Cada litro custaria tanto esforço que beber um copo d'água seria como saborear ouro líquido. Água não seria apenas recurso, seria moeda, seria poder, seria vida. E sem água não há alimento. Muitos sonham com estufas marcianas, jardins sob luz artificial. Mas plantas são organismos frágeis. Precisam de calor estável, radiação controlada, nutrientes, atmosfera equilibrada. Em Marte, todos esses fatores estão contra nós. Produzir uma única folha de alface demandaria mais energia do que cultivar hectares inteiros na Terra. O planeta vermelho não nos oferece terra fértil, mas sim poeira tóxica, impregnada de percloratos venenosos. Antes de plantar, seria necessário purificar o solo ou criar fazendas hidropônicas em módulos artificiais. Mas cada solução aumenta o custo, o risco, a dependência da perfeição tecnológica. E o oxigênio? Respiramos aqui sem perceber o privilégio de cada suspiro. Em Marte, o ar é um veneno invisível. Precisaríamos extrair o oxigênio da água ou do próprio dióxido de carbono presente na atmosfera. O Perseverance já testou isso em pequena escala, mas transformar esse experimento em produção massiva é outra história. Imagine depender de máquinas ininterruptas para fabricar cada respiração de uma colônia inteira. Uma falha. E em minutos, a vida se extinguiria. Energia também é um dilema.
Painéis solares funcionam, mas as tempestades de poeira em Marte podem durar semanas, cobrindo tudo, mergulhando colônias na escuridão. Reatores nucleares seriam alternativa, mas trazem riscos imensos. E em um ambiente tão hostil, um acidente nuclear não deixaria sobreviventes. Em Marte, cada watt seria precioso. O luxo da abundância que nos acostumamos a ter na Terra se transformaria em uma guerra diária contra a escassez. Essa luta por recursos teria consequências sociais devastadoras. Conflitos poderiam emergir não entre nações, mas entre pequenos grupos de colonos. Imagine a tensão de viver lado a lado, sabendo que cada gota d'água, cada litro de oxigênio pode significar a diferença entre vida e morte. Seria possível manter a cooperação ou o instinto de sobrevivência nos levaria ao egoísmo, à violência, à quebra da frágil estrutura social? E ainda há a dependência da Terra. No início, Marte seria incapaz de sustentar-se sozinho. Precisaríamos enviar suprimentos constantemente a um custo astronômico. Mas o que aconteceria se houvesse uma crise global, uma guerra, uma pandemia que interrompesse esse fluxo? Uma colônia em Marte poderia se transformar, em questão de semanas, em uma tumba coletiva. Talvez este seja o segredo mais cruel de Marte. Ele não nos mata rapidamente. Ele nos mata lentamente pelo desgaste, pela fome, pelo medo de não haver recursos suficientes para todos. Colonizar Marte seria viver em permanente estado de emergência. Um mundo onde cada segundo é contado, cada recurso é racionado, cada erro é fatal. E aqui me vejo diante de uma pergunta perturbadora. Será que buscamos Marte porque acreditamos que ele pode nos salvar? Ou porque, inconscientemente, desejamos provar a nós mesmos até onde conseguimos sobreviver no abismo? De uma coisa tenho certeza: conquistar Marte não será como plantar uma bandeira. Será como lutar diariamente contra um inimigo invisível. Um inimigo chamado escassez. Mas mesmo diante dessa luta insana, ainda resta um enigma ainda maior. Porque a questão não é apenas se teremos água, oxigênio e comida. A questão é se teremos tempo. Pois Marte guarda um desafio mais profundo, inscrito no próprio relógio cósmico. E o que eles descobriram a seguir, ninguém esperava. Quando falamos em Marte, imaginamos foguetes cortando o espaço, pousos heróicos e bandeiras tremulando sob um céu avermelhado. Mas raramente pensamos no inimigo mais cruel dessa aventura: o tempo. Ele não é apenas um ponteiro girando em um relógio, mas um tirano silencioso que dita cada detalhe da colonização. Tempo para viajar, tempo para esperar, tempo para sobreviver. Uma viagem até Marte, mesmo nos melhores alinhamentos orbitais, leva de 6 a 9 meses. Isso significa que cada missão é uma aposta de longo prazo, com risco acumulado a cada segundo. Não há como encurtar esse abismo. A distância entre a Terra e Marte varia de 55 milhões a mais de 400 milhões de quilômetros. Em alguns momentos, estamos próximos o suficiente para um abraço cósmico. Em outros, separados por um oceano de espaço quase intransponível. Essa distância cria uma fragilidade logística quase absurda. Pense em suprimentos. Na Terra, se falta energia, chamamos um técnico. Se falta comida, caminhamos até um mercado. Em Marte, nada disso existe. Cada ferramenta, cada peça de reposição, cada grama de alimento precisa ser levado em naves que viajam durante meses. Um simples erro de cálculo no carregamento pode condenar toda uma colônia. E não se trata apenas de levar, é preciso prever o imprevisível. Se uma máquina falha em Marte, não há como encomendar uma substituição que chegue em 2 dias. Será preciso esperar a próxima janela de lançamento, que pode demorar mais de 2 anos. Nesse intervalo, vidas podem ser perdidas. O atraso nas comunicações, que já nos separa em minutos, torna-se uma metáfora cruel. Não apenas falamos com eco, mas vivemos com atraso.
O tempo também age dentro dos corpos. Meses de viagem no espaço enfraquecem músculos, ossos, coração. Os astronautas chegam a Marte já debilitados, prontos para enfrentar um planeta que exige ainda mais resistência. E ao longo dos anos, a própria radiação cósmica deteriora o DNA, aumentando riscos de câncer, mutações, doenças degenerativas. Marte não mata apenas de forma imediata. Ele corrói lentamente, como uma ferrugem cósmica. Logisticamente, manter uma colônia em Marte seria como equilibrar cristais em meio a terremotos. Cada recurso precisa ser calculado ao extremo. Cada erro custa vidas. E ainda assim, somos tentados a acreditar que podemos transformar essa fragilidade em rotina. Mas a verdade é que Marte não perdoa atrasos. Ele não espera. Ele apenas observa, implacável, enquanto lutamos contra os ponteiros do universo. E existe um paradoxo ainda mais perturbador. Quanto mais longe estivermos, mais dependentes seremos da Terra. Mas quanto mais dependentes formos, mais vulneráveis nos tornamos. O simples atraso de um lançamento, uma falha em um foguete, uma crise política ou econômica na Terra, pode significar o colapso de uma civilização inteira em Marte. Seríamos colonizadores, sim, mas também prisioneiros da distância. Eu pergunto, estamos preparados para aceitar que nossa sobrevivência em Marte dependeria não da coragem individual, mas da perfeição constante de sistemas complexos, frágeis, sujeitos a falhas humanas? Seria como viver pendurado por um fio invisível que pode se romper a qualquer instante. E aqui a filosofia me chama. Talvez o maior dilema da colonização de Marte não seja o tempo de viagem, nem a logística de suprimentos. Talvez seja a percepção angustiante de que estamos tentando fincar raízes em um lugar onde o próprio universo parece conspirar contra a permanência. Colonizar Marte é, em última instância, declarar guerra ao tempo. E o tempo, como sabemos, nunca perde. Mas mesmo que aceitemos esse desafio, ainda resta uma pergunta ainda mais obscura. Se sobrevivermos às distâncias, às falhas e aos atrasos, que tipo de humanidade surgirá desse confronto? Seremos os mesmos que partiram da Terra? Ou algo completamente novo, moldado pela tirania do tempo e do espaço? E foi exatamente nesse ponto que percebi. O maior obstáculo talvez não seja Marte, mas nós mesmos. Mas o que eles descobriram a seguir, ninguém esperava. Depois de atravessar o deserto vermelho com o pensamento, depois de encarar a atmosfera que não respira, a gravidade que fragiliza, o silêncio que enlouquece e a escassez que sufoca, fica uma pergunta inevitável. Será Marte realmente o nosso destino? Ou será apenas um espelho cruel, refletindo as falhas e a arrogância da nossa espécie? A verdade é que, em cada obstáculo encontrado lá fora, descobrimos algo aqui dentro. Marte não nos revela apenas suas impossibilidades, mas expõe as nossas próprias limitações. O planeta vermelho nos mostra que não sabemos cuidar do ar, da água, da vida que já temos. Nos lembra que somos frágeis, dependentes de uma terra que nos sustenta com generosidade invisível, sem pedir nada em troca além de respeito. E, no entanto, insistimos em sonhar com Marte. Talvez porque a imaginação humana sempre buscou horizontes inalcançáveis. Talvez porque fugir nos parece mais fácil do que transformar. Mas a colonização do planeta vermelho não será uma fuga, será um confronto. Um confronto com a natureza, com o tempo, com a solidão e, acima de tudo, conosco mesmos. E aqui, como Einstein, não posso deixar de perguntar: será que Marte é um destino inevitável ou apenas uma metáfora cósmica? Talvez o universo não esteja nos chamando para ocupar novos mundos, mas para compreender melhor o nosso. Talvez Marte exista em nosso imaginário não para ser conquistado, mas para nos lembrar de que a Terra é insubstituível. Não me entenda mal. Sonhar é vital,
Explorar é parte do que somos, mas não devemos confundir sonho com salvação. Marte não nos salvará de nós mesmos. Se destruirmos a Terra, não haverá planeta vermelho capaz de oferecer um futuro. A verdadeira colonização não começa com foguetes, mas com consciência. Marte, então, não é apenas um planeta. É um espelho suspenso no cosmos, mostrando quem realmente somos e o quanto ainda precisamos amadurecer. Se um dia habitarmos suas areias, que seja não por fuga, mas por aprendizado, que seja não por desespero, mas por sabedoria, que seja não porque precisamos, mas porque merecemos. E assim, ao olhar para aquele ponto avermelhado no céu, lembre-se, Marte não está apenas lá fora. Marte está dentro de nós, como um lembrete de que cada passo rumo às estrelas começa com o cuidado ao chão que já pisamos. Porque no fim, talvez o maior segredo do universo seja este. Não buscamos outros mundos para viver. Buscamos compreender melhor o nosso próprio lar. E quem sabe, quando finalmente entendermos isso, o cosmos nos mostrará um destino que ninguém esperava.